Bom dia igreja, bom dia irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma manhã, alegre manhã, para que nós possamos nos alegrar no nosso Deus e nos alegrando, nós vivemos a vida que Ele deseja que nós temos que viver. Uma vida que o ama. Essa é a vida que nós devemos viver. Esse é o alvo total da nossa vida, glorificá-lo, adorá-lo e nos alegrarmos nele. E esse deve ser o nosso exercício diário, total, sempre, para que nós possamos realmente ter essa alegria conosco. Não apenas ficar numa frase bonita, se alegrar em Deus. É bonito falar isso, parece piedoso, mas como nós realmente podemos viver essas coisas, podemos ter uma alegria real, aquela alegria permanente em que nós nos alegramos totalmente na pessoa de Deus, em que Ele é, naquilo que Ele faz, em toda a pessoa dele. Amém. Antes de começarmos, quero fazer a minha indicação de livro, como tenho feito da minha biblioteca, e muito pertinente para o nosso tema da Perseverança dos Santos, esse livreto do R6 Pro, publicado pela editora Fiel, que faz parte da série Questões Cruciais, ele é o número 21 dessa série, e o título é Posso Perder Minha Salvação? Então, respondendo a uma pergunta que muitos podem ter com certeza. Bem, fica aí a dica. E nessa manhã nós, então, vamos retomar as doutrinas da graça. Hoje nós finalizamos... temos aí o último dos 5 pontos dessas doutrinas da graça, chamado Perseverança dos Santos. Perseverança dos Santos. E é óbvio, irmãos, que é necessário que nós estejamos firmes em todas as outras 4 doutrinas, para que essa 5ª e última doutrina fique bem firmada e esclarecida para cada um de nós. E que ela realmente faça sentido para nós. Que ela realmente tenha vida e não seja somente um conhecimento da mente, do intelecto, mas que ela realmente opere o que ela deve operar. Alegria e tudo isso para a glória de Deus. E ao longo dessas mensagens, nós somos então conduzidos pelas Escrituras a reconhecer, e espero que nós realmente tenhamos tido a condição de fazer isso, reconhecer com humildade e reverência a grandeza da obra soberana de Deus na salvação de pecadores. Sobre isso que nós temos falado, essas doutrinas falam. E nada do que vimos aqui, então, nessas doutrinas, começou ou começa de alguma forma no homem. Não começa em nós. Nada disso começa em nós. Tudo teve a sua origem, a sua execução e a sua consumação na própria pessoa de Deus. No próprio Deus. E, obviamente, para a glória de Deus. Então, brevemente aqui, nós fomos primeiramente confrontados, então, vamos rapidamente fazer um breve resumo do que vimos. Nós, inicialmente, fomos confrontados com a doutrina da depravação total, e nós aprendemos que o homem, em sua condição natural, ele está espiritualmente morto, incapaz de buscar a Deus, incapaz de crer por si mesmo.
e absolutamente impossibilitado de cooperar, de qualquer forma que seja, com a própria salvação, porque está morto. Essa condição para nós deve nos dar a ênfase dessa doutrina. Eu coloquei ali a tulipe, né? Eu tinha esquecido nossa sequência que nós vimos, mas na verdade eu acho que temos um outro slide. Daí eu baguncei ela um pouco, né? Bastante, né? Porque agora ficou sem sentido, mas a tulipe continua sendo, obviamente, o acróstico, o acrônimo para que nós possamos lembrar de cada uma dessas doutrinas, né? E ali nós coloquei a doutrina da graça irresistível por segundo. E para podermos entender um pouco melhor, acredito eu, e usei aí também a sequência que Piper utilizou. Bom, então, a condição do homem é de morte espiritual. E assim como o apóstolo Paulo nos afirmou em Romanos 3, né? Não há um justo sequer, não há nenhum sequer, não há ninguém que busque a Deus, todos se fizeram inúteis. E a partir dessa verdade aqui, né, da depravação total, nós compreendemos que qualquer doutrina da graça só faz sentido se o homem for realmente incapaz. Morto em delitos e pecados. Não temos como seguir se a primeira doutrina não ficar bem clara e definida em nosso entendimento. E aí, então, diante dessa incapacidade total, nós contemplamos a graça irresistível, pela qual Deus, no tempo determinado, promove salvação, então, aos eleitos, regenerando o coração, ou os corações mortos, concedendo fé e arrependimento, e trazendo o pecador de forma eficaz a Cristo. A regeneração, como nós vimos, ela é anterior à fé. A graça é a causa e a fé é o veículo, é o meio. E tudo isso nós vimos em Efésios capítulo 2, vai deixar claro que tudo isso é dom de Deus, é dado por Deus, dado diretamente das mãos de Deus. Também fomos ensinados sobre a eleição incondicional, pela qual antes da fundação do mundo, Deus escolheu soberanamente um povo em Cristo, não com base em obras, não com base em mérito ou numa fé que ele prevista, mas segundo o beneplácito ou o bel prazer, como nós vimos, né, da sua vontade. E a salvação, então, ela não nasce no tempo a partir de uma decisão humana. Nós vimos que ela procede na eternidade, ou da eternidade, antes do tempo, do decreto gracioso de Deus, antes do tempo, para alcançar pessoas no tempo e na história. Antes da fundação do mundo, para então, na história do mundo, na história da redenção, serem alcançados. E nós avançamos também, então, para a expiação limitada, vendo que a cruz não foi uma tentativa incerta, mas uma obra eficaz. Cristo não morreu para tornar a salvação possível. Não foi para isso que ele morreu. Cristo não morreu para tornar a salvação possível, mas para salvar de fato um povo, o seu povo. Seu sacrifício foi definido em propósito, ele foi suficiente em valor e ele foi eficaz em resultado. Dentro daquilo que é, digamos assim, imperativo da doutrina da expiação limitada, nós podemos, então, e nós concordamos aqui, que a cruz não falha. A cruz não pode falhar. Cristo não desperdiça seu sangue e ele não promove uma redenção inacabada, uma redenção pela metade. E agora, então, à luz de tudo que nós vimos, nós somos conduzidos à doutrina, à última doutrina
dessas elevadas verdades a respeito da salvação, a perseverança dos santos. E aqui definindo já o que é a perseverança dos santos. A perseverança dos santos é a doutrina que ensina que todos os que foram verdadeiramente regenerados e justificados por Deus vencerão a luta da fé. Todos que foram regenerados e justificados por Deus vencerão a luta da fé. Há luta, mas eles vencerão. E perseverarão até o fim, sem nunca renderem de forma definitiva, se renderem de forma definitiva ao inimigo das suas almas. Isso não significa apenas que os eleitos estão seguros, o eleito está seguro, mas que ele será ativamente capacitado por Deus a permanecer em fé e obediência. Então essa doutrina não vem assim como digamos, só um acréscimo para fechar um pensamento apenas, de forma isolada, mas ela vem como a consequência necessária de todas as outras doutrinas anteriores. Se Deus soberanamente escolheu, e Ele escolheu, se Cristo espiou eficazmente, e Ele espiou, se o Espírito regenerou poderosamente, e Ele assim, nós vemos, Ele fez, então talvez uma das últimas perguntas que nós temos que responder é se esses que foram alvo dessas coisas perseverarão até o fim? Ou eles podem se perder no caminho e a salvação desses ser perdida? E a respeito da resposta a essa pergunta que o apóstolo Pedro responde, 1 Pedro, aqui capítulo 1, versos 3 a 5, e nesse texto nós vamos ver a perseverança, ou que a perseverança ela não está fundamentada, de novo, em nós, no crente, no cristão, mas ela está fundamentada na fidelidade de Deus. Fidelidade de Deus. Nós vamos examinar aqui pelo menos 4 verdades claras desses poucos versos da carta de Pedro. Primeiro, a perseverança dos santos nasce na regeneração. Segundo, a perseverança é sustentada por uma viva esperança. Terceiro, a perseverança dos santos tem como alvo uma herança segura. E a perseverança dos santos é garantida pelo poder de Deus. Então, assim, nós vamos nos debruçar nesse texto, e ele nos convida, então, a não olhar para a nossa capacidade de merecer ou de permanecer, mas para o poder daquele que permanece e faz permanecer. A perseverança dos santos, ela não exalta e não pode exaltar o homem que persevera, mas o Deus que preserva o homem para perseverar. E o final, como em todas as doutrinas da graça, o resultado, ele tem que ser dar a Deus a glória devida. Esse é o fim de cada uma dessas doutrinas, dar a Deus a glória devida. Então, vamos agora à oração, pedir que o Senhor nos ajude no entendimento dessas coisas. Senhor, nosso Deus, oramos aqui nesta manhã, pedindo que a Tua boa mão e o Teu Espírito Santíssimo estejam conosco. Ajuda-nos a compreender, Senhor. Ensina-nos, porque precisamos e somos tão carecidos, Senhor, de compreensão. Dá-nos a graça de sermos corrigidos, admoestados, consolados, instruídos na justiça. Por favor, Senhor, ajuda-nos para que não fiquemos vazios, para que aquilo que seja ensinado não fique apenas no conhecimento como informação, mas que ele se aprofunde, caia num lugar que tenha uma terra fértil, Senhor, e venha com frutos. Produza frutos em nós, e que cada vez mais, a cada palavra pregada, Senhor, e a cada entendimento que o Teu Espírito nos dá, nós possamos nos assemelhar mais e mais
ao teu Filho amado. E assim, Senhor, possa ser. Nós oramos desde já agradecidos em nome de Cristo, teu amado Filho. Amém. Então, rapidamente uma breve introdução à primeira carta de Pedro. Ela foi escrita ali em meados de 62, 64 depois de Cristo, nos últimos anos do reinado de Nero. Vejam, quando a perseguição contra a igreja começava a se intensificar, então de forma sistemática no Império Romano. E não era ainda aquela carnificina que viria depois, mas o cerco já estava se fechando, já havia difamação pública desses que professavam a fé, marginalização social deles, perda de status da sociedade, pressão constante para abandonar sua fé. Então Pedro escreve aqui a crentes espalhados por, como ele diz ali, o Ponto, a Galácia, a Capadócia, a Ásia, a Bitínia, regiões que hoje nós podemos localizar da atual Turquia, chamando-os então de, como nós sabemos que somos, e esses eram forasteiros da dispersão. E eles não eram, nós sabemos, forasteiros apenas geograficamente. Nós estamos como estes, deslocados numa terra que não nos quer e não é nossa. Estamos caminhando para o lugar da nossa esperança. Então eles viviam uma cultura hostil, onde ser cristão não era uma opção religiosa respeitável. E o propósito da carta de Pedro é ensinar e encorajar a igreja, mesmo em meio a lutas e aflições, a que ela passe por tudo isso sem abandonar a fé, sem abandonar a santidade e a perseverar sem perder a esperança. Perseverar sem perder a esperança. É encorajar esses, olhando para aquilo que eles abraçaram, entendendo, detalhando as coisas para que eles vejam, contemplem e caminhem. Perseverantes, firmes, confiantes, como nós, como aqueles que abraçaram a cruz, abraçaram o sangue, a cruz de Cristo, e então caminham nesse tempo também. Pedro aqui ele não suaviza a realidade da dor, mas também Pedro não permite que o sofrimento se torne desculpa para o pecado. O que, invariavelmente, por causa do pecado em nós fazemos isso. Tornamos o sofrimento uma desculpa. E assim, andamos alheios à vontade de Deus e à santificação. Pedro, ele desenvolve então a sua carta em cima de dois aqui elementos principais, que é a realidade do sofrimento e a certeza da glória futura. Bem, então, essa carta ela não é algo como se eles estivessem num retiro espiritual, mas é uma peregrinação em um território hostil. E que somente aqueles que compreendem a graça soberana de Deus, a nova identidade em Cristo e a herança eterna reservada nos céus, esses conseguem então permanecer firmes até o fim. E Pedro então, ele não começa a carta, verso 13, primeira porção, ele não começa com um convite à nossa ou autoestima dos leitores. Ele não diz a eles para olharem para dentro de si e encontrarem forças necessárias dentro deles. Não é isso que Pedro diz. Vão e encontrem a força necessária para continuar a perseverar. Vocês vão encontrar, porque vocês podem, vocês conseguem. Não é isso que Pedro fala. Não é esse tipo de motivação que Pedro quer e vai dar. Nós temos que lembrar aqui quem está escrevendo essa carta. Quem está escrevendo essa carta? Quem escreve é o apóstolo Pedro, o apóstolo de Cristo. Pedro carrega com ele uma vida marcada pela presença do Verbo da vida.
assim como João, ele foi extremamente marcado pela caminhada com Cristo. Pedro estava lá quando Jesus curava. Enquanto Jesus andava pelas águas, ele mesmo andou pelas águas. Pedro estava lá quando Jesus multiplicava os pães e os peixes para multidões. Pedro estava lá quando Cristo foi preso. Ele estava lá quando negou ele mesmo, Jesus, 3 vezes. Pedro estava lá. Esse apóstolo que pouco nós temos dos seus escritos, nessas pequenas cartas, nós podemos então ver o testemunhar dele, a forma graciosa que Pedro via e compreendia a vida e a esperança. E Pedro começa com uma doxologia, uma adoração, uma contemplação. Antes de mostrar o como, Pedro vai nos fazer olhar para o porquê. Por quê? Vai fazer seus leitores olharem para a causa. Fazer seus leitores olharem para aquele que abençoa, que transforma, que é aplacador, que faz perseverar até o fim. Ele vai dizer: bendito o Deus que desejou e proveu todos os meios para que toda a sua vontade prevalecesse. Bendito Deus e Pai daquele que é autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Pedro então começa como nós devemos começar. Nós devemos começar assim. Pedro está aqui nos ensinando que a nossa esperança e qualquer expectativa dessa vida reside e está firmada em amarmos a Deus e reconhecermos Deus Pai como aquele que é Senhor da história, é Senhor da salvação, e é nele que a salvação está sustentada e totalmente fundada. É isso que Pedro faz aqui. Salmo 54, verso 4. Eis que Deus é o meu ajudador. E aí pensamos, puxa vida, ele só dá uma mãozinha. Mas o salmista, ele põe uma vírgula e diz: o Senhor é quem me sustenta a vida. O Senhor é quem sustenta a minha vida. É aquele que dá vida e aquele que sustenta a vida. Isaías 46, verso 4, ele diz, vejam, olha o que esse texto nos diz: até a vossa velhice eu serei o mesmo. E ainda até as cãs eu vos carregarei. Eu o fiz, eu vos levarei. Eu vos carregarei e vos salvarei. Quem faz todas as coisas? Quem é bendito eternamente? E Pedro olha para isso e começa dessa forma. E a forma que nós devemos começar: adorando porque o conhecemos, adorando porque sabemos o que ele fez em nós, por meio de quem ele fez, a obra que ele fez. É assim que você tem reconhecido sua vida diante de Deus? É assim que nós temos reconhecido a nossa vida diante de Deus? Amando-o com todas as nossas forças, a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e reconhecendo que Deus, o Pai, é Senhor da história da redenção, que é Senhor da salvação, que é Senhor da sua, da minha, da nossa salvação, e que é nele que nós estamos sustentados? Você pode dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Pedro está nos ensinando, está ensinando os seus leitores. Então,
E é interessante, seguindo a segunda parte desse primeiro, do verso 3, não é? É interessante que quando admiramos uma pessoa, essa admiração, ela elenca um ou mais atributos dessa pessoa que é admirada por nós. E isso acontece conosco, né? Não é assim? Quando nós admiramos uma pessoa, é assim na nossa realidade nesse mundo. E assim como nós, em nossas relações, admiramos alguém por algum atributo que essa pessoa exibe, Pedro olha para a pessoa do Pai, na face de Cristo, e não só o exibe, como o expande. Pedro diz, segundo a sua muita misericórdia. Não é segundo a sua misericórdia, ele diz, segundo a sua muita misericórdia. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A misericórdia para Pedro é motivo de exultação e de exaltação, de admiração e fascínio. É assim conosco. Pedro vai usar esse atributo para dar, então, suporte, ou para suportar a exortação que ele está desenhando aqui. Ele está fazendo com que os seus leitores sigam um caminho. E esse caminho, diz Pedro, passa pela consciência lúcida, pela consciência racional, que observa a muita misericórdia de Deus. Há muita misericórdia do Pai em Cristo, para entender que foi em vista dessa muita misericórdia em Cristo que Ele, o Pai, como ele diz na sequência agora, nos regenerou por uma viva esperança. É olhando para essas coisas que ele diz, ele fez isso em vocês. E ele não tem dúvidas aqui, não há dúvidas para Pedro. Ele fala, como ele diz, aqueles que para ele está definitivamente certo, são definitivamente certas essas coisas. Nós lembramos o que é regeneração? Nos regenerou para uma viva esperança. Lembramos o que é a regeneração? O que Deus opera na regeneração? Vamos lembrar novamente. Deus muda o coração, o lugar onde reside, ou a residência da essência de quem nós somos, o mais profundo da nossa alma, o coração como aquele lugar que é anterior à vontade do homem, como nós vimos em Ezequiel 36, Ezequiel 36, Deus ali sendo o sujeito dos verbos tirei, darei, porei. Nós fizemos esse exercício quando vimos esse texto. Vamos lê-lo rapidamente novamente. Ele diz assim, 36, 26 a 27, dar-vos-ei. Quem dará? Eu, Deus, darei. Dar-vos-ei coração novo. Eu, Deus, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós, Ele tirará de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e eu farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. É isso que ele está dizendo. O agente aqui é Deus, é o Pai, amando e operando a obra de regeneração nos seus. Não é cooperação humana, não há cooperação humana aqui. É um ato criador interno do Espírito Santo, exclusivo de Deus. Exclusivo de Deus.
que transforma a disposição do homem, fazendo você, eu, nós andarmos nos seus estatutos, guardar os seus juízos e observá-los. É Ele que faz, Ele abre o entendimento, implanta em nós uma nova natureza, e então somos regenerados, nascidos de novo. Deus não vem nos ajudar, irmãos. Deus não vem nos dar uma forcinha, como se nós só precisássemos de um empurrãozinho e tudo vai ficar bem. Não é que nem coisas que nós temos, né? Lembrei aqui do ar-condicionado do meu carro, né? Que eu ligo ele não funciona. O motor age como se tivesse o ar-condicionado funcionando, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que bater do lado, né? Tá. E aí ele volta a funcionar. Não é isso que Deus está dizendo aqui. Ele não deu um jeitinho em nós. Não é assim. A regeneração é a raiz. A fé e arrependimento são o fruto que brota dessa vida concedida por Deus. O homem crê porque foi regenerado. Ele não crê para então ser regenerado. Não. É porque Deus operou uma obra anterior. Você, eu, nós, de novo, não precisamos de ajuda. Nós precisamos de vida. Vida. Vida em Cristo Jesus. Nós precisávamos de vida porque estávamos mortos. Nós não estávamos com um probleminha. Estávamos definitivamente mortos. E é nesse pano de fundo que ele continua no versículo 3, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre o quê? Dentre os mortos. É por isso que o apóstolo diz que nos regenerou por uma viva esperança. Porque ele vai olhar agora para onde? Para a vida. A ressurreição. A esperança é viva porque olha para a vida. Ela encontra descanso e sossego em que Cristo ressuscitou. A esperança, ela ganha vida porque encontra a sua razão de ser na ressurreição de Cristo. Qual é a pergunta do anjo para aquelas mulheres que foram no túmulo de Cristo? Lucas 24, verso 5. Quando elas vão ao túmulo e ele diz, encontra um anjo naquele lugar, e ele diz: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Por que buscais entre os mortos aquele que vive? O salário do pecado é a morte. Mas, quando aquele que morreu não tinha pecado nenhum, a morte perdeu. A morte perdeu. John Owen, um dos maiores teólogos do século XVII, nos diz: a morte morreu na morte de Cristo. Ela perdeu. Ou seja, ela não tem mais poder sobre aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo. Romanos capítulo 6, versos 5 a 9, diz assim: porque se fomos unidos com Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também à semelhança da sua ressurreição. Vejam a certeza de Paulo. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos,
sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. A morte perdeu, a esperança é viva. É viva. E isso que tem que ser, é dessa forma que nós devemos caminhar nesse tempo. Olhando para essas coisas, nos maravilhando, bendizendo Deus, e sendo Ele a força que nos... Não como força, né? Não quero... Ele sendo o motivo da nossa caminhada, o sustentador da nossa caminhada, a causa última, uma viva esperança. E até aqui o apóstolo Pedro está conduzindo nossos corações, os nossos olhos para essas coisas gloriosas, as quais Deus é glorificado e bendito. O Pai nos regenerou, então Ele operou uma obra sobrenatural por sua livre vontade de amor e bondade. E nos deu uma viva esperança por meio da ressurreição de Cristo. Nos deu algo que não é uma história inventada, não é um talvez, é uma viva esperança, alicerçada na ressurreição dos mortos, na vida que vivifica e que vivificou a Cristo. E ele nos disse, agora, até aqui, então, quem? Deus. E o que foi feito? Regeneração. Com qual fim? Uma viva esperança. E o meio? A ressurreição. E agora Pedro quer nos mostrar tanto o propósito de tudo isso, quanto as qualidades, os qualitativos dessa viva esperança. Então, o apóstolo Pedro, como se estivesse apalpando, digamos assim, verificando os muros de uma muralha e querendo defini-lo, escrever e dizer como eles são impactados pela força, pela imponência daquele lugar. A semelhança disso, agora ele vai descrever como essa viva esperança é. Verso 4 ele diz, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Então Pedro descreve aqui essas 3 marcas distintivas dessa herança. Ela é incorruptível. Ela não é que nem nós. Não é como nós que apodrecemos, é isso que diz, não apodrece, não se corrompe, não se corrói. Nós desfalecemos. Não é a semelhança de nada que nós conhecemos, está além de nós. É incorruptível. Está na pessoa de Deus. Ela também é sem mácula, porque ela não é contaminada. E ela ainda assim é diferente, com certeza, de nós, porque nós estamos contaminados pelo pecado. Mas ela é sem mácula, sem mancha. E a terceira característica, imarcessível, ou seja, que não perde o brilho, que não murcha. Não é de novo como nós. Nós somos como a erva, que vem, que vai, que murcha, que seca. Mas a esperança e a herança, essa viva esperança, ela é incorruptível, sem mácula, e ela permanece com seu brilho, viçosa, firme. Ele quer tanto deixar aqui claro o propósito da regeneração, quanto ele quer empolgar seus leitores. Sim, ele quer empolgar, ele quer que quando eles leem, enquanto eles leem essas palavras, eles contemplem e fiquem ansiosos. Sim, essa ansiedade é boa. Ansiosamente esperando pelo porvir. Que fiquem ansiosos, que fiquem ofegantes, desejosos, sedentos, confiantes, não relutantes. Não como quem duvida. Não como quem põe mais valor no que está
do que no que virá. Ele quer que os corações aflitos daquele tempo, daqueles que vivem naquele tempo, e em todos os tempos, obviamente, tenham a noção de que aquilo que os espera é grandioso, desejável, magnificente, digno da nossa resiliência para chegarmos ao fim. Mas não resiliência como se as palavras do apóstolo Pedro, fossem um fim em si mesmas. Não são essas palavras do apóstolo que sustentarão e farão perseverar aqueles, mas são essas palavras como os meios de graça que Deus usa para animar, para direcionar, para dizer o que Ele está fazendo e comunicar aos seus eleitos, para que eles mantenham o passo firme até chegarem ao lugar que com certeza eles chegarão. Até herdarem aquilo que já está em suas mãos, porém ainda não consumadamente. O apóstolo Pedro, ele segue dizendo onde essa herança ela está reservada. E ele diz, reservada nos céus. Está em um lugar além, de novo, desse tempo. Não é alcançável por nós agora. Está reservada como que comprada e separada. É só chegar e pegar. É isso. Ela está reservada com o nome de cada um daqueles que Deus amou no tempo e que Ele resgata e faz a obra da regeneração, o novo nascimento. É sua. É de todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Você não comprou. Não foi você que comprou essas coisas e se as separou, essa herança reservada nos céus, nessas características. Não foi você. Quem comprou foi o sangue de Cristo que está sobre você. E por causa desse sangue, temos a certeza, ela está lá, esperando, reservada nos céus. E é por isso, então, irmãos, que faz sentido você santificar o seu coração. É por isso que essa herança, é por causa dessa herança que você odeia o pecado e se apega ao bem. É por isso que você vive como se vivesse lá, no lugar definitivo da morada daqueles que o Senhor amou na eternidade e os buscou no tempo. É por esse Deus que você entrega a sua vida. Pega a sua cruz e o segue. Pedro não diz apenas que ela está reservada nos céus, mas ele diz que é para vós outros. Mais uma vez, ele tem certeza do que ele está falando. Para cada um daqueles que são os eleitos de Deus. E ele diz isso, como ele falou no início da sua carta, no verso 1 do capítulo 1, ele diz, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Ele já definiu o alvo dessas palavras. E esses receberão essas palavras. Se você abraçou essa morte e essa vida, essas coisas são para você. São para você. O que domina o anseio da sua alma? O que domina o anseio da sua alma? Quem nasceu para o céu anseia pela glória futura. E o verso 5, então, nós vemos que a perseverança é garantida pelo poder de Deus. Você vai dizer assim, em vista de tudo isso, talvez alguém possa dizer, pastor, eu não consigo. Eu não posso. Pastor, todos os dias é uma luta. Eu não vou conseguir chegar até o fim. Eu sou muito fraco. Sim, você é. Com certeza. Mas essa é a beleza da doutrina da perseverança dos santos. O apóstolo Pedro, ele segue dizendo que não é por você que tem força para caminhar em direção a uma viva esperança.
Não é porque você tem mais poder que alguém. Ele não diz que você enfrentará agora todos os obstáculos, as agruras desse tempo, os sofrimentos dessa vida, confiando em você. Ou ainda numa simples capacitação, né? Aquele tapinha que ajuda só, né? Que Deus deu. Agora tu vai conseguir, te esforça que... Não é assim. Não é assim. Ele diz que nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Judas, verso 24, capítulo 1, né? Tem só um. Diz, ora, aquele que é poderoso para vos guardar. Poderoso para vos guardar de tropeçar. E para vos, ele não só guarda de tropeçar, ele apresenta com exultação, imaculados, diante da sua glória. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ele é o que guarda. A perseverança dos santos está alicerçada naquele que não pode ser abalado e vencido. Ela começa em um Deus magnífico e ela termina num Deus magnífico. Ele regenera. Ele, por meio de seu Filho, nos dá uma viva esperança, reserva uma herança que não falha e não se corrompe. Ele guarda, Ele mesmo. Ele sustenta os seus pelo seu poder por meio do veículo da fé. Salmo 121, verso 3 e 4, ele diz, Ele não permitirá. Vejam o tom do versículo. Ele não permitirá que os seus pés resvalem. Não dormitará aquele que te guarda. Deus guarda os seus. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita. E nem dorme o guarda de Israel. Viva os dias de dor. Viva os dias de sofrimento. Viva os dias de angústia. Viva os dias de agruras desse tempo. Confiante. Que por mais que os dias sejam, e eles são maus, aquele que te sustenta é inabalável, inconfundível. Como diz a Escritura em Gênesis, capítulo 31, ele é o terror de Isaac. Isaías 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele, ou para aquele que nele espera. E tudo isso, diz Pedro, é mediante a fé em Cristo. Fé verdadeira. Fé que era impedida por causa da corrupção do coração, até que o Pai deu vida, regenerando o coração. Fé que é um produto da regeneração. Fé permanente que nunca morre. Fé perseverante que olha para a salvação da alma. Salvação que não só é, como está preparada, pronta. Salvação que espera aquilo que com paciência esperamos. Salvação preparada, pronta, prestes a ser revelada no último tempo. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 8 ao 9. O qual também vos confirmará até o fim. O qual também vos confirmará até o fim. Para o quê? Serdes irrepreensíveis.
no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nossa perseverança está ancorada na fidelidade de Deus, em Cristo Jesus. Então, elenquei aqui o que nós aprendemos. Irmãos, não há dúvida nas palavras da carta do apóstolo Pedro. Ele está encorajando os seus eleitos, os seus leitores, e ele quer que eles se maravilhem com isso. Se maravilhem em Deus e perseverem confiando que não serão deixados nas mãos desse mundo ou de si mesmos. A perseverança desses está na total dependência das mãos daquele que começou a boa obra e que há de terminá-la. O apóstolo Pedro, ele insta seus leitores a confiarem que não foram deixados à própria sorte. Confiarem que não estão sozinhos. Não só estão seguros, mas estão sustentados pelas mãos daquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Estão guardados pelo poder de Deus mediante a fé, essa fé que tem por certo aquilo que se espera. Hebreus 11. Certo aquilo que se espera. Fé que tem convicção de fatos que não se podem ver, mas sabem que está lá. Pedro sabe que aqueles que são salvos, eles podem cair. Sim, eles podem, mas eles não vão cair de forma definitiva. Não. Porque Deus não abandona a obra de suas mãos. A perseverança dos santos não elimina a luta. Elas virão e vêm. Mas ela garante que, mesmo em meio aos sofrimentos desse tempo, eles chegarão até o fim. A perseverança dos santos não gera crentes descuidados com o pecado. Não gera crentes descuidados com o pecado e descuidados com a sua santificação, mas gera crentes vigilantes e humildes. E assim a nossa confiança, sim, ela não repousa na nossa constância, de novo, mas na fidelidade de Deus, nas promessas de um Deus fiel. Aquele que nos regenerou, que nos deu uma viva esperança e que nos reservou uma herança eterna, é o mesmo que hoje nos guarda e nos levará até o fim da jornada. Se alguém ainda aqui nessa manhã que não foi firmado nessas verdades, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se ainda não abraçou a obra redentora de Cristo, é hora de se arrepender. É hora de se lançar nas mãos daquele que pode salvar a alma e o corpo da condenação eterna. Pode conduzir os seus passos e te guiar por águas tranquilas e a passos verdejantes. O Senhor é o meu pastor. E nós temos que ter coragem de dizer, se Ele é o nosso pastor, nós temos que ter coragem de dizer, nada me faltará. Todas as coisas necessárias estão nas mãos do bom pastor para que as suas ovelhas cheguem ao aprisco. Amém? Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Rendemos graças ao Teu poderoso e glorioso nome, porque Tu és bom, porque Teu amor, Senhor, nos perseguiu, nos alcançou e persegue todos aqueles que Tu já tem amado de antemão.
Amamos o Senhor porque o Senhor ouviu a nossa voz na hora da angústia, da súplica, porque inclinou para nós os seus ouvidos. Senhor, nós te amamos e queremos te amar, porque o Senhor amou primeiro e proveu a nós inabalável salvação, Senhor. Certa e definitiva salvação. Nos tirou do lugar de morte, nos tirou do lugar, Senhor, de densas trevas, do mal que assolava a nossa alma e nos levou para junto do teu Filho, para junto de ti. Ajuda-nos a perseverar, Senhor. Só tu, pela tua mão poderosa e forte, pode fazer. Ajuda-nos a confiar, Senhor. Ó Deus, confiar em ti, Senhor. Confiar em ti como muitas vezes não temos confiado. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar obstinados para o lugar da nossa redenção, olhando para aquilo que nos espera, perseverantes, confiantes, cheios do teu Espírito Santíssimo, nos guiando, nos fortalecendo, conduzindo-nos para fazer toda a tua vontade, Senhor, e te alegrar, e te agradar, para que seja tudo feito para o louvor da tua glória. Que assim seja, Senhor. Ajuda-nos, nós que somos vacilantes, inconstantes. Ó Pai, perdoa os nossos pecados em Cristo Jesus, pelo sangue vertido na cruz. Perdoa-nos e concede-nos perseverar até aquele dia. Assim oramos, Senhor, agradecidos, com fé, confiantes, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém.